Pensar sobre essa questão de esperança, escatologia e reino, é a gente lembrar também sobre a redenção, sabe? A fé cristã, a gente estuda ela de formas separadas, né? Mas tá tudo interligado. Então, quando a gente pensa em esperança, a gente está pensando sobre a redenção. A gente está pensando sobre o pecado. A gente está pensando sobre aquilo que o pecado tirou de nós, né? E aquilo que a obra de Cristo fez. Tudo isso trata da esperança, tudo isso trata da mensagem do Evangelho. Então, quando a gente pensa nessa questão de reino, eu lembro logo disso. Algo nos foi tirado. E a gente aguarda que Deus faça justiça. E a consumação de tudo eu vejo como esse ato de justiça de Deus. É Ele restabelecendo tudo, é Ele restaurando a terra. É o reino de Deus, é o governo de Deus, sabe? Porque o homem se rebelou, o homem pecou. E nós que experimentamos da salvação, nós estamos nessa expectativa, nós estamos nessa esperança de quando Deus vai ser tudo em todos. Quando a terra, sabe, vai se encher do conhecimento de Deus. Então, é importante a gente olhar para a esperança cristã como essa restauração, cara. Como essa obra que vai ser completa, que vai ser consumada. Então, acho que a gente precisa pensar a escatologia assim, cara, algo nos foi tirado. E Deus vai vir e completar isso. Porque quando você olha para o capítulo 8 de Romanos, estava meditando esse dia sobre isso, que Paulo fala que a criação geme, a terra geme, nós estamos gemendo, o Espírito está gemendo. Está todo mundo em constante agonia, sabe? Aguardando uma restauração. Ele fala, nós aguardamos a redenção final. Então, ele fala, nós temos a semente, né, a primícia do Espírito. Então, nós estamos experimentando dessa realidade de reino. Nós já experimentamos a realidade do governo de Deus de forma pessoal na nossa vida. Na igreja, né, na nossa vida pessoal, o governo de Deus está operando. Mas ainda não é tudo. Ainda não está completa essa obra. Então, quando a gente olha para a escatologia, quando a gente olha para a esperança, quando a gente olha para a fé cristã, é uma coisa só os assuntos, sabe? Então, cara, o Espírito está gemendo. Eu estava pensando isso domingo, lá durante a reunião, que fala, nós não sabemos orar como convém, o Espírito intercede. Eu estava pensando sobre essa questão de Maranata, né? Porque fala que o Espírito intercede de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito sabe qual é a vontade de Deus, que é efetuar a sua obra de forma completa. No coração do homem, na terra, redimir todas as coisas. Então, o Espírito, ele está operando. Então, eu tenho a impressão que a gente precisa desse ministério do Espírito. O Espírito gerando orações em nós, para que nós possamos nos alinhar com a vontade de Deus. Então, para isso, a gente precisa entender qual é o plano de Deus para a história. O que Deus está fazendo na Terra, sabe? Então, isso só se dá por meio, não somente do estudo em si. O estudo é importante, mas é a revelação da palavra, sabe? A revelação vive em nós. E isso só acontece por meio do Espírito. O estudo é muito importante, mas acho que a gente não pode também se apegar só à letra ali, sabe? Aí a gente pensa aquele texto realmente que os irmãos pentecostal gostam, a letra mata, né? Nesse sentido, a letra mata. Mas ele fala que o Espírito é que dá a vida. Então, a gente pensa em escatologia e colocou esperança cristã, a nossa ideia é o quê? Esperança, para acender os nossos corações, sabe? Para que a gente olhe para o Evangelho como uma mensagem de esperança. Isso. Porque a gente está falando sobre essa espiritualidade, pode parecer um pouco meio redundante, mas